É hora de falar do clássico carioca da rodada, com um técnico novo no Fluminense. E eu não gosto nunca de puxar esse papo, mas enfim, ele já existe. Já existe um papo sobre se vai ter técnico novo no Botafogo também, né? Aumenta a pressão sobre o Ancelotinho. É um jogo em que, na estreia do Zubeldia, ele basicamente manteve o time do Renato, mas a única mudança é decisiva, que é o Cano no lugar do Everaldo, né? Comparando com o jogo contra o Lanús. E o Botafogo não faz um mau primeiro tempo. Achei que o Botafogo fez um primeiro tempo melhor do que o Fluminense, apesar de ter terminado 1-0 para o Fluminense. Agora, o segundo tempo do Botafogo foi muito ruim e o Fluminense conseguiu controlar. Com algumas, não vou dizer desavenças, mas, por exemplo, quando o Zubeldia chamou o Soteldo, a torcida começou a vaiar antes de o Soteldo entrar. Resultado ali da passagem do Soteldo até agora, que é uma passagem fraca pelo Fluminense, mas foi um resultado fundamental. Fazia muito tempo que o Fluminense não vencia o Botafogo, né? Eram 8 vitórias seguidas do Botafogo e precisava desse respiro. O Fluminense, depois da eliminação na Sul-Americana, muito lamentada pela torcida. E o Botafogo... Outra ação aí, né? Os jogadores do Botafogo entraram com pessoas idosas. Os dois times. Do Fluminense isso. Também. Aí, ó. O clássico vovô. O time você falou do Ancelotinho, as substituições dele, a demora a mexer. Eu acho que o David Ancelotti tem um defeito crônico de enxergar o jogo durante. Claro, ele é um cara, estou falando de crônico, um cara que tem 2, 3 meses de carreira como treinador principal, né? Muita coisa vai mudar na carreira dele. Mas até agora, o trabalho dele é fraco, mas lembrando, né? O Botafogo desse ano sempre, eu vou fazer essa ressalva. O maior responsável não é o treinador, seja ele quem for, né? O maior responsável é o Textor, que teve muito mérito no ano passado, e esse ano decidiu que era fazer um balcão de negócios, desmontar o elenco 2 vezes, basicamente, fim do ano, meio do ano. E hoje o Botafogo, principalmente no setor ofensivo, é um remendo. Não tem quase nenhum jogador decisivo. O Botafogo tem muita dificuldade e, para completar, o Botafogo libera o Montoro, que é titular, para jogar o Mundial Sub-20. E aí ele improvisou o Cuiabano na ponta, o Cuiabano lateral, jogou na ponta esquerda ontem, porque o ponta esquerda titular está viajando com a seleção sub-20. Tudo isso é decisão da diretoria, não é decisão do David Ancelotti. Uma seleção que nem é brasileira ainda por cima, é argentina, né? Agora, eu pesquisei aquele jogo anterior, né, do Botafogo do Fluminense em Brasília, né? E que foi um ótimo jogo do Botafogo, né? E o que aconteceu com os dois, né? Bom, o Fluminense é basicamente o mesmo time, tirando o Arias, né? Que, obviamente, né? Puxa vida, isso é um cara... Eleito melhor em campo nesse fim de semana no jogo do time dele, do Wolverhampton. Na Inglaterra. E o Ganso, que estava em campo, o resto era basicamente mesmo. O Botafogo é outro. Tinha 6 jogadores diferentes e, então, assim, quando eles entraram em campo, eu estava enxergando um time do Fluminense, que eu sei exatamente como é que funciona, etc., e uma tentativa, um arremedo de time, que é esse tentar de formas diferentes do Ancelotti. Ele está buscando um time, né? E não tem nada parecido com um time ainda. Isso que é impressionante, porque nós estamos falando do campeão brasileiro, nós estamos falando do campeão da Libertadores. O time foi desmontado. Eu não acho que o David, em geral, escale mal, e acho que ontem é um bom símbolo disso. Um bom primeiro tempo do Botafogo e um segundo tempo horroroso. E que tem muito mérito do Fluminense, claro. O meio-campo do Fluminense, o Martinelli jogou muita bola ontem, é decisivo no segundo gol, esse aí que a gente está vendo agora. Esse giro que ele dá ali, o gol começa aí. E o Lima também, que era um jogador contestado nos últimos meses aí pela torcida do Fluminense. O Martinelli acho até que já superou essa questão da contestação da torcida, que ano passado a torcida pegava muito no pé dele. O meio-campo de Martinelli, Hércules e Acosta foi o setor decisivo para essa vitória. Esses 3 jogadores fizeram um bom jogo, enquanto o Botafogo ali com o Nilton, Marlon Freitas e Savarino, nenhum desses 3 jogou bem. O Marlon, que é um jogador que ele tem fama de ser carrasco do Fluminense, formado no Fluminense, né? Não fez um bom jogo ontem, o Savarino continua em queda. O Fluminense, o primeiro passo do Zubeldia, que não é tão diferente assim do time do Renato, mas é um passo positivo e
adversário que estava engasgado há um bom tempo, né, para a torcida do Fluminense. Estava bem mobilizado. E o Cano time, voltando a fazer gol, essa porque acho que a grande questão, o Fluminense tem algumas questões de elenco, mas talvez a grande questão atual seja a falta de gol dos centroavantes, né? O Everaldo foi muito criticado contra o Lanús e vem sendo criticado em outros momentos. E o Cano, apesar de ter feito o 20º gol dele na temporada, não é um bom ano do Cano. O Cano fez muitos jogos ruins esse ano. E aí o terceiro elemento é o John Kennedy, que voltou e quase não entra em campo, né? Vamos ver como é que vai ser com o Zubeldia. Ontem não entrou e o Renato estava utilizando muito pouco o John Kennedy. Na teoria, você tem 3 centroavantes ali, um ídolo do clube, um que fez os gols mais importantes da história do clube. O Everaldo não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Mas, na teoria, é uma posição que está ali, né, bem calçada, e não está. Vamos ver se com esse gol de ontem, o Cano conhece o Zubeldia de muito tempo atrás no Lanús, né, eles têm uma relação antiga. Vamos ver se o Cano, que certamente é quem tem mais potencial desses 3, ele se recoloca essa camisa 9, no caso dele, camisa 14 do Fluminense nos trilhos, porque os últimos meses têm sido dramáticos nesse sentido. E esse é outro, né, que também não é exatamente um queridinho da torcida, Isso, né, o Lima, né? E é um belíssimo gol, né, porque ele parece que vai fazer o mais difícil. Não, você estava com a frente para a direita, coisa e tal. É o teu pé, né? É um pouco do Ademir, né, que a gente falou, vai levar pro teu pé ruim mesmo? E aí ele dá uma sambadinha. Essa sambadinha ele tira o tempo. Tira o tempo do marcador e tira o tempo do goleiro. Isso. Muito bom. O Zubeldia não tem redes sociais. Né? Deixou isso claro. Citei isso na minha coluna do Globo ontem, porque a frase do Renato é uma frase curta, né? Mas permite tantas interpretações, né? Com o futebol, com as redes sociais, acabou o futebol. Gênios da internet. Eu acho que acabou o futebol como o Renato o conhecia. E que dominava muito bem. Dominou como jogador, né? Dominou como treinador. Eu juro que eu nem acredito nessa frase. Assim, eu nem acredito que ele está sendo sincero. A coluna abre o seguinte, dizendo o seguinte, partindo do princípio de que foi esse mesmo o motivo do pedido de demissão, porque tem muita coisa lá dentro que a gente, né, não fica sabendo. Mas partindo do princípio... O Renato nunca deu bola. Você falou isso na coluna, né? O Renato nunca deu bola para o externo. Sempre lidou muito bem com isso. Entrava com carro vermelho no Olímpico, né? Que é um negócio gravíssimo, falha grave, né? E tá tudo certo para ele. Então, acho que não é por aí, não. Pode ter atingido o seu limite. Todo homem tem seu limite. Pode ter atingido o dele, não sei. Mas, enfim... O Zubeldia não vai ver essas reações de treinador, de torcedores em rede social. Estou curioso para ver o comportamento do Zubeldia agora, né? O primeiro jogo foi ok, né? Foi, beira de campo ali, com a arbitragem, né? Ele é meio explosivo, né? Nossa. Meio é uma bondade sua. Nossa, e é um cara tão sensato, tão bom de entrevista, é um cara inteligente, né? Aí chega na hora do jogo, ele enlouquece, né? Ontem não enlouqueceu, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ouvir os treinadores, então, começando por ele, o novo técnico do Fluminense. Bueno, primero, parabéns a todos os jogadores, a todos os jugadores, felicitarlos, al presidente y todos los directivos, y también al cuerpo técnico, a la comisión técnica saliente, a Renato, que ha hecho un muy buen trabajo hasta aquí. Entonces, el equipo venía bien, más allá del dato estadístico que usted está mencionando, de muchos juegos sin ganar un clásico, creo que el equipo estaba funcionando bien. Y bueno, con la llegada nuestra solamente aportamos nuestro granito de arena, pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. É um time que tem muitas dificuldades, somos conscientes das dificuldades que temos e temos problemas na gestão da frustração. No último jogo contra o Grêmio tivemos uma decisão arbitral em contra, mas não podemos gestionar assim a frustração. E hoje também começamos a ser contundentes nos duelos quando o jogo já acabou. Temos que começar antes. Mas isso, ter mais continuidade, ser mais focalizado no jogo, como temos que jogar. É verdade que está sendo difícil manter essa continuidade. Temos momentos onde jogamos com mais confiança, com mais energia, em momentos onde não temos essa confiança, essa energia, mas temos que continuar trabalhando para melhorar, e temos um jogo agora
muito importante pelos nossos objetivos na quarta. O Zubeldin saiu um parabéns ali no começo, falei, será que, né? Não. Não, ainda não. O Ancelotti está bem mais avançado. Estamos no espanhol. Ó, vou aproveitar para avisar que ele vai estar hoje ao vivo no Seleção Sport TV, apresentado pelo André Rizek, o Zubeldin, né? Com relação ao Ancelotti, mais especificamente sobre o Botafogo, não sobre o trabalho dele, mas assim, ele é o último aí numa sequência, né, de troca de treinadores. Vocês mencionaram também como o elenco foi descaracterizado e eu só fiquei na dúvida sobre o seguinte, mudou o método ou as decisões tomadas com o mesmo método foram piores nessa temporada do que na anterior? Um método de contratação de gestão, que você diz? Um método de... Eu acho o que Botafogo Way. Ele Textor, intensificou o balcão alta de compra e venda. rotatividade. O balcão Esse de é o compra, ele intensificou Dobrou esse a ano. aposta? Porque ele E tem o precisava efeito de Lyon dinheiro. também, que eu acho que não é ele pra precisava de descartar, dinheiro, né? exatamente isso. Para tentar salvar o Lyon, que já não é mais dele, né? Apesar de estar na Eagle formalmente. E ele precisou vender muita gente. E gastou muito dinheiro para contratar esse ano também e não contratou bem. E aí sim, são as mesmas pessoas, né? O mesmo departamento, o mesmo método ali de scout, o badalado scout do Botafogo que formou o timaço de 2024. Não funcionou esse ano até agora. Muita contratação, principalmente no setor ofensivo, que não funcionou. Jogadores, muitos deles caros, que decidem muito pouco jogo. Ontem, por exemplo, o Arthur Cabral entrou no segundo tempo muito mal no jogo. O Santi Rodrigues, que melhorou recentemente ainda, foi caro demais para quem era o substituto do Almada, não chega, né, nem perto do nível do Almada. São vários, e o centroavante que nem mais entraram em campo, né? Juan Cruz, que já foi embora, Elias Manuel, tem o Natan Fernandes, que não é centroavante, mas que está machucado. Muito jogador contratado que deu errado. Porque se a gente pegar item por item... o Botafogo abandonou o Campeonato Carioca, no ano passado também. O Botafogo demorou para escolher técnico, no ano passado também. Não trocou no ano passado, porque o que foi contratado deu certo, né? O Botafogo descaracterizou o time no segundo semestre. No ano passado chegou muita gente. Mas certo, descaracterizou para o bem, né? No segundo semestre do ano passado. Agora foi para o mal, né? Quer dizer, Não, demorou para escolher o técnico, escolheu mal. Né? Descaracterizou o time, descaracterizou mal. Abandonou o Carioca e abandonou mal também, porque agora precisa se classificar para a Libertadores para poder ir para a Copa do Brasil também. É que todos os itens que você citou agora são itens negativos, que por razões, né, que muitas vezes, né, a lógica não explica, acabaram dando certo. Então, a lógica é dar errado quando você faz isso. Você Essa é a lógica. Diminui a chance de sucesso. Não é que isso seja uma Para fórmula. vocês, né? esse é o ano mais normal. Apesar de... Né? Esse é o ano mais normal. Se mantiver essa lógica de gestão, vai ser muito mais normal 2025 vai acontecer do que mais o que aconteceu em 2025. Mas se você tiver o Luiz Henrique, o Almada e o Arthur Jorge, te ajudam. Mas nem sempre você vai ter o Luiz Henrique, Almada e Arthur Jorge. Não vão estar lá toda hora, né? Igor Jesus. Conseguiu suprir saídas ali. Mas, ô Roberta, boa noite. Eu tava comentando com o pessoal que o Botafogo tá aparecendo com uma empresa, com o chefe vira e fala assim, gente, o ano só vai começar depois do carnaval. Aí chega em outubro, o cara fala, vocês não vão render? Mas você falou, pra você que é nosso chefe falou que é só depois. O Textor falou que era só depois que ele ia ver isso aí. Ô, Roberta, como é que a avaliação está sendo feita em relação à temporada do Botafogo? E seja bem-vinda aqui ao Equipe F. Tá tudo bem, Roberta? Tudo bem, Edu. Boa noite para você, amigos, fãs de esporte. Pois é, o torcedor está indignado com essa temporada do Botafogo. Como você falou, o John Textor disse lá atrás, a temporada só começa em abril. Os meses foram passando, estamos em outubro e o Botafogo não conseguiu engrenar, disputou várias competições nessa temporada e foi sendo eliminado. Agora ele perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol perdeu nessa rodada. Se o Botafogo saísse daqui com os 3 pontos, assumiria ali a 4ª colocação e acabou estacionado ainda na 5ª colocação com 40 pontos. O Cícero trouxe aí também o Botafogo que não perdia para o Fluminense há 9 jogos, ou seja, mais um baque ali para a torcida botafoguense que mais uma vez, principalmente nas redes sociais, a gente acompanhando o torcedor pedindo a saída de David Ancelotti. Ele tem ali a confiança de John Textor, mas a torcida muito indignada. Ele mais uma vez hoje levou a campo um time diferente, tudo bem que ele tinha
muitos desfalques também para essa partida, eram 9 desfalques. Ele, na entrevista coletiva, disse que a dificuldade, claro, não pode ser utilizada como desculpa, que o Botafogo tem que jogar 150% com essa camisa, mas também falou sobre a opção de começar com Arthur Cabral no banco, o Cris Ramos entre os titulares, falou justamente por conta dessa questão de lesões, suspensões, falou que o Cris Ramos estava mais fresco. Lembrando que hoje o Botafogo não tinha a zaga titular, porque o Barbosa e o Caio Pantaleão estavam suspensos, e aí ele foi com o Gabriel Bahia e o David Ricardo. O David também falou que o jogo começou ali equilibrado, de fato o Botafogo teve uma chance ou outra, uma com o Cris Ramos, uma até com o Nilton, que ele acertou o travessão. O Vitinho teve uma oportunidade, mas aí veio o gol do Fluminense. O Botafogo se defendeu muito mal, o Vitinho bobeou na jogada e o Cano acabou marcando. O David também falou muito sobre isso, sobre essa questão defensiva, que é preciso corrigir, ter mais continuidade, contundência, mas de fato o torcedor sai decepcionado aqui do Maracanã e na expectativa, será que o Botafogo vai conseguir uma vaga na Libertadores, enfim, na Copa do Brasil? O torcedor muito apreensivo com tudo isso e reclamando demais do planejamento do Botafogo, planejamento de John Textor, e hoje sobrou para todo mundo. A gente vê a torcida reclamando do Textor, do David e também da atitude dos jogadores hoje dentro de campo. Na segunda etapa, principalmente, o Botafogo demorou muito para entrar no jogo, cerca de 20 minutos até ter ali uma primeira chance. A mais perigosa foi um giro do Arthur quando ele entra ali aos 18 minutos, mas é isso, torcedor decepcionado, Edu. Esse é o enredo desse jogo de hoje, depois do Botafogo perder esses 3 pontos e agora na quarta-feira encara o Bahia, Edu. Ô, Roberta, só uma coisa, em relação ao trabalho do David, a galera não tá feliz, mas a direção, ele tem total respaldo, ele vai ficar, termina essa temporada, é difícil a gente garantir, mas claro, a tendência é essa, o pensamento é esse no Botafogo? Se termina a temporada, a gente não sabe, muito por conta desses resultados. É difícil. O torcedor até se pergunta, vem cá, o David só vai sair quando perder a vaga para a Libertadores? O torcedor fala desse jeito. E recentemente conversei com algumas pessoas ligadas ao Botafogo. Perguntei, como é que vocês estão conversando internamente em relação ao David? E era tudo igual, não? O David segue com a gente, é o nosso treinador. Então, a gente não sabe a partir de hoje qual será o discurso, mas, de fato, o David ainda tem o respaldo. Não acredito que o Textor mudaria, pelo menos por agora, já que ele que bancou até a chegada do David Ancelotti, colocou ele como treinador de fato, Edu. Vamos ver se o Tchelinho fica mais tempo aí, que tem o Tchelo, o pai dele tá na seleção e o Tchelinho tá lá. Vamos ver se ele, onde ele estará na data FIFA de novembro. Se cumprir. Exatamente. No Rio ele vai estar, né? Pode ser que chegue na CB. Com qual Botafogo Way? Roberta, obrigado. Bom finzinho de trabalho pra você, depois bom descanso. Obrigado, viu? Beijo, Edu. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, Roberta Barroso, que cobriu o Botafogo. Vamos agora aos treinadores? Por favor. Luiz Ubeldia estreou e vai falar em entrevista com ele. Números de Fluminense e Botafogo. Fluminense venceu por 2-0 Botafogo. Posse de bola 47% contra 53% do Botafogo. Finalizações 12-8 pro Botafogo. Finalizações no alvo 3-1 pro Fluminense. Grandes chances, empate 3-3, ações na área do rival 26-14. Ele falou muito do trabalho, melhorar o que o Renato deixou, mas podem ter certeza que o que vai render muito no bate-papo amanhã, naquele cafezinho, além de tudo, e o Soteldo, hein? Você viu, Maria? Ele falou que as coisas vão melhorar, né? Você que é torcedor do Fluminense, que já viu até programas fazendo telas, quando o Soteldo entrava, perdia, ele defendeu o Soteldo, falou que a coisa vai ser diferente. Então, o que o Zubeldia traz do Soteldo é mais ou menos o que o Renato tem quando pede o Soteldo no Fluminense, que é uma memória sobre o que o Soteldo já fez no futebol, assim. E não tô nem aqui cravando ou rotulando como não faz mais ou não vai mais ser um jogador decisivo, um jogador que muda a partida, porque eu acho que vez ou outra de fato pode acontecer. Porque o Zubeldia, ele traz na entrevista que ele enfrentou já o Soteldo há muitos anos atrás e ficou surpreso, como ele colocou dificuldade, por exemplo, no Estupinhã, que é um lateral de seleção. Mas isso há muito tempo atrás. Então, assim, é claro que quando o treinador ele reencontra jogadores que o marcaram, a ideia é sempre ter esse jogador à disposição e recuperá-lo, enfim. E é a expectativa mesmo, né, do Soteldo no Fluminense. Mas a torcida, ela
sabe o que está acontecendo. Então, as vaias, elas acontecem pelo que o Soteldo apresenta hoje, não pelo que ele já apresentou lá, enfim, em 2016, quando, né, enfrentou a equipe do Zubeldia. Mas, é claro, se ele consegue recuperar o Soteldo nesse Fluminense, é uma peça que ele ganha que, de fato, pode mudar jogos. Tem muita coisa aí, né? Desculpa. O que tem? Não, a entrada do Soteldo hoje, aos 33 do segundo, no lugar do Canóbio, foi vaiada. Foi vaiada. Foi vaiada. E o argumento do Zubeldia, isso muda no futebol, quando o cara faz 2 gols. Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 gols? Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 jogadas de gol? Eu acho que desde o Grêmio, que era a lembrança do Renato, porque na volta ao Santos, ele não foi o jogador efetivo. Então, o grande problema é esse, é o tempo que faz que o Soteldo não se paga. O Soteldo é o tipo de jogador que só vai se pagar desequilibrando. Porque por coletividade, por combatividade, por ajudar no time, não vai ser por aí. E ele aciona sempre a emenda Rames Rodrigues, que é aquela emenda na qual você joga melhor na seleção do que no clube. E aí o clube que detém o jogador fica pé da vida, exatamente. Esse cara vem pra cá, né? Então acontece com o Soteldo. Eu acho que o que eu falo tem muita coisa envolvida, porque primeiro, eu acho que o Zubeldia, ele chega ao Fluminense com um ótimo ativo. O cara é o 8º colocado do brasileiro. Tá ali flertando com zona de classificação para Libertadores, nem que seja as fases prévias, pode virar um G8, pode virar um G7. Ele tá ali. O time tá na semifinal da Copa do Brasil. O time vem de um Mundial que trouxe autoestima, apesar da sequência pós-Mundial, que o Renato reclamou tanto, mas trouxe uma graninha também. A questão do Soteldo, são duas, na verdade. São questões. A questão financeira pesou bastante para o que foi investido num jogador já experimentado aqui, todo mundo conhece, o torcedor fica pé da vida. E segundo, ele chegou em tese para substituir John Arias. Que aí é o cara que era o nome desse time do Fluminense na individualidade. Aí é difícil. Era o cara que era a responsabilidade técnica, era do John Arias. E quando o Zubeldia fala na coletiva, esse time precisa de extremos, que são caras rápidos, o John Arias entregava isso, às vezes nos 2 lados. Ele tem o Canóbio hoje, que faz um lado que é um ponta mais armador, né? Um cara mais agudo, né? O Serna também não é esse cara. Então ele olha para o banco, o John Kennedy voltou e não entregou o que se esperava dele. E é natural que isso acontecesse, ele nem era titular do Fluminense, ele decidiu uma Libertadores, mas não era titular. Então acho que isso traz pro torcedor, vem esse cara, lá vem esse cara. Eu falo vem porque em Salvador fala vem esse cara. Lá vem esse cara. E aí, lógico que isso rememora a questão financeira, a questão técnica. Claro. E estamos sem o John Arias. Relação custo-benefício. Isso ainda vai ecoar muito, né, nas arquibancadas do Maracanã. O Rafael Pratos, que faz o F-Show comigo, um dia a gente tava discutindo o Soteldo, eu falei, mas ele subiu na bola, eu falei, aí o Santos caiu. Ele tem uma coisa com o Soteldo, eu falei, calma, mas muitos santistas têm. Muitos, né? Muitos santistas têm. Porque é isso, é o cara que ele pode te entregar, assim como ele pode te tirar, né? Mais ou menos assim. Porque esse cenário. Exato. Subiu na bola e depois... Ele sai do Grêmio, daquele empréstimo, ao Grêmio, com uma certa discussão, com uma certa dúvida se valeria ter ficado. Pelo que ele mostrou lá. Até acho que no Grêmio ele joga legal. Eu também acho. Por isso que o Renato fez aquela visão. E ele desloca o Soteldo de lado também no Grêmio, e aí dá essa impressão de que você tem um jogador que pode atuar nas 2 pontas e te oferecer alternativas. Mas mesmo no Grêmio, muita ausência, né? Porque uma coisa que falta para o Soteldo também é a sequência. Não é um cara que você possa contar com ele. Porque ele foi a grande contratação para o Mundial e ele não podia jogar no Mundial. Tanto que o próprio Cuiabano, que voltou para o Botafogo, estava no Grêmio e fazia a função de ponta, muitas vezes, dobrando como lateral. Verdade. E o Zubeldia, eu falei de heranças, ele montou o time do Renato. Ele não faria nada de diferente. Né? Ele montou o time do Renato. Né? Ele colocou o Serna, o Canóbio, colocou por dentro... um jogador para articular, para a bola chegar no Cano. Eu acho que foi a grande mudança, manteve a linha de defesa. Eu acho que ele não mexeu no time porque ele sabe que ele tem um bom ativo. Vamos lá, né? Eu acho que os jogos contra o Lanús é que tiraram um pouco o Fluminense do rumo, porque o Campeonato Brasileiro está administrando, né, o calendário, e o Renato cansado.
Porque ele continuaria, pegou a diretoria de surpresa, ele estaria nesse jogo certamente. A diretoria não contava com isso mesmo, assim, né? O trabalho, ele passou por algumas situações, mas acho que o Renato conseguiu encontrar alternativas interessantes para o Fluminense. Essa camisa. Na tela para vocês aí um momento complicado do Botafogo, números recentes na temporada 2025, 6 jogos, 1 vitória apenas, 3 empates e 2 derrotas, o aproveitamento de 33,3%, 6 gols marcados, 8 gols sofridos no Brasileirão 2025, perdeu hoje para o Fluminense. O professor, aí a gente está vendo o David explicando. Tem uma frase dele que eu achei bem interessante, queria que você e o Elton também comentassem, assim como a Mari. Temos problemas na gestão da frustração. Então ele fala sobre gerir, não acho que mais do que o ambiente, né? Ele traz contexto das partidas, como as partidas vêm, elas se apresentam, por exemplo, contra o Grêmio, que teve uma decisão de arbitragem, e aí os jogadores sentem e não tem poder de reação, enfim. Que é muito também, é do ambiente, mas assim, de planejamento, eu acho que misturar tudo. Claro. Não tem jeito, né? Mirassol abriu 3-0, nesses números que nós demos, tem empate aí que é derrota, né? Do Vasco na Copa do Brasil, custou uma classificação. Os títulos já foram todos esse ano. Título já foi tudo. Agora, essa questão da classificação para a Libertadores, que é só o que o Botafogo pode almejar, eu acho que ele tem uma situação até mais difícil da de outros técnicos prestigiados, porque embora ele tenha o pedigree do pai, é a primeira experiência dele como técnico de futebol. Ele não tem costa larga nenhuma em relação a isso. Então, ele precisa ser salvo pelos resultados imediatamente. Só bons resultados vão apagar essa fogueira, porque nesse momento, nas redes sociais aí, ele é a principal vítima do torcedor Botafogo. Mas a Roberta falou, Elton, ele está prestigiado. Sim, o Renato Paiva também estava lá nos Estados Unidos, prestigiado. Recebeu um abraço em campo, inclusive, do John Textor. Depois, no meio de uma entrevista, né? A gente lembra disso. Dias depois, o desprestígio veio. Uma vez. Eu acho que... Assim, o Botafogo ele tem mudado muito de técnicos, o que deu certo, inclusive, acabou indo embora, né? E aí, por opção dele, que foi o Arthur Jorge. E depois até falou, né? Falou da diretoria e tudo, soltou os cachorros ali de uma maneira comedida. O David Ancelotti assume o atual campeão na Libertadores e o atual campeão brasileiro. É como se o PSG chegasse... no filho do treinador da Alemanha e dissesse, você quer ser técnico? Vem pra cá, o atual campeão francês, o atual campeão da Champions League. Vem pra cá em quase na metade da temporada. Como se o Paris pegasse sem fazer nada. Matheus, filho do Tite. Exatamente. 2 Copas do Mundo, tal, experiente. Então eu acho que é uma boa relação. Exatamente, num outro contexto, porque se o Matheus inserido aqui, o conhecimento de calendário já pode ser um pouco mais absorvido. Exato. Né? Ele assumisse o PSG, mais ou menos isso. Apesar, obviamente, do Ancelotti ter conquistado muita coisa relevante na Europa. Mas não dá para confiar que ele vai permanecer. Porque o Botafogo parece não ter um projeto. Porque o que acontece, Edu? O Flamengo e o Palmeiras, eles conquistaram o brasileiro uma vez, bateram disputa de título na segunda, não conquistaram porque um ou outro conquistava, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Há um projeto consistente, por mais que no início haja uma oscilação natural. O Botafogo parece mostrar que 2024 foi um ponto fora da curva. Porque a partir do momento em que você conquista as 2 principais competições para um clube brasileiro, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ou Brasileiro e Libertadores nessa ordem, você imagina que fincamos nossa bandeira nesse panteão dos gigantes de novo do futebol nacional e vamos para a briga todo ano. O Botafogo cai na Copa do Brasil da maneira que caiu. Obviamente que tem que olhar o contexto de clássico, mas acabou caindo para o Vasco, que hoje vive uma situação de reestruturação que o Botafogo viveu e ainda não conseguiu. O Botafogo cai na Libertadores, nas oitavas, sendo o atual campeão, não jogando bem. E no Campeonato Brasileiro não entrega. Até venceu o Atlético, né? Conseguiu vencer o Atlético. Essa sequência que a gente viu, uma vitória, foi essa vitória contra o Atlético. Mas é um Botafogo que parece que... Não é que voltou ao normal, porque não dá para você imaginar que o elenco que o Botafogo tem é um elenco qualquer, um elenco comum. Não é.
Mas não é um Botafogo que se colocou de novo como um postulante ao título brasileiro. Mata-mata pode acontecer, você caiu, o Palmeiras e o Flamengo caíram quando o Botafogo caiu também. Mas é o principal campeonato, a gente olha para o Botafogo e vê um Botafogo de meio de tabela, que é o que tem acontecido, e meio de tabela de um campeonato que só tem esse agora. Só tem o campeonato brasileiro até o fim da temporada, para tentar pelo menos um 6º lugar. E está muito recente também, não só essas conquistas estão recentes, mas também o Mundial. Que eu acho que o cara bate... a gente brincou que o Renato foi vítima da vitória, né? Do Paris Saint-Germain, mas o torcedor não tem como pedir aquilo que o Paulo Nobre falava muito, torcedores, calma, não tem. Não tem, até porque... Não tem, o cara é de 0 a 100. Essa Mas era... isso é a assinatura do John Textor, está em todas essas decisões. Ainda mais quando o assunto mal. é técnico, né, Bem Mari? pro mal. Porque o Textor é 880. Toda a era Textor... Você vai pegar lá atrás, deu certo com o Luiz Castro, aí ele sai, aí o Botafogo perde um título que já considerava até na mão na matemática. Depois o Botafogo sofre demais até achar um outro técnico, que é o Arthur Jorge. Aí quando dá certo, o Arthur Jorge não tem acordo com a diretoria, uma relação que já estava ruim, a gente já sabia antes do homem ir embora que a situação era muito ruim. Então o Botafogo se perde demais nessa questão do técnico, do líder desse projeto. Né, que o Elton falou, se é que tem projeto, o cabeça do projeto. O Botafogo, naqueles técnicos que acertou, sempre teve algum problema. Nos 2 casos. É isso. E errou demais. Né? Não, e um técnico não tinha muita relação com o outro. Se a gente for olhar mesmo, né? Tem o Renato Paiva. Que caminho que você quer, né? O David Anciar. Então não tem muito uma relação. Até o Lúcio Flávio foi técnico. Até o Lúcio. Passou o Thiago Nunes, né? O Caçapa. O Botafogo não tem, tá mostrando pra gente, o Botafogo não tem projeto esportivo. O Botafogo tem células dentro do clube que funcionam bem. Isso. Setor de captação, excelente. Jogadores que foram contratados, tem um departamento de inteligência muito bom. É um Botafogo que contrata e vende. E aí eu acho que está funcionando para o Botafogo, né? Porque chega o Adrielson, vende. Lucas Perry, vende. Aí vende outros jogadores que chegam e vão embora como o Cuiabano. A movimentação vão e voltam. de mercado do Botafogo. Então o Botafogo tem fragmentos que funcionam para o bem ou para o mal. Aí o torcedor pode avaliar se vender é bom ou não. Mas projeto esportivo que englobe tudo isso ainda não provou, está pronto. A rodada do... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o clássico entre Botafogo e Fluminense. O Botafogo perdeu por 2-0. Deixa eu colocar aqui agora a classificação atualizada. Estamos tendo nesse momento aí o Bragantino está vencendo o Santos por 1-0. Bragantino 1-0 em cima do Santos. Daqui a pouco teremos Corinthians e Flamengo e amanhã São Paulo e Ceará. Na classificação, o Botafogo está ali na 5ª colocação, 40 pontos, mas já tem 25 jogos, então tem um jogo a mais que o Bahia, tem um jogo a mais que o São Paulo, 2 jogos a mais que o Fluminense. O Botafogo tem 11 vitórias, 7 derrotas e 7 empates. Fez 35 gols, tomou 20, está com saldo de 15, 53,3%. Próximo confronto do Botafogo será contra o Bahia, no estádio Newton Santos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.